Tudo bem, Barreto? Já começou? Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um Momento Jurídico OAB 249 de Francisco Morato, iniciando o mês de abril com muita gratidão e muito amor no coração de todos vocês. E vamos lá que nós temos uma palestrante aqui, uma presidente de comissão aqui conosco, maravilhosa e que tem uma temática muito importante para tratar da pessoa com deficiência. Sabia, Barreto? É assunto interessantíssimo, né? Muito. O microfone está funcionando? Vamos lá, aqui, agora sim. Tá, Barreto. Barreto, vamos dar boas-vindas? Vamos. Então, vamos lá. A palavra está com você, depois eu faço meus breves assim, apontamentos aqui da subseção e nós vamos ouvir a doutora Monize. Doutora Monize, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Mais uma vez aqui, né, doutora? A gente levando ao público, levando a todos aqueles que nos assistem e também a classe dos advogados, a oportunidade de conhecer melhor cada comissão, né? Então, é um prazer muito grande estar nessa tarde novamente. Eu sempre falo tarde, mas é porque é tarde já anoitecendo. Mas vamos lá, vamos falar da comissão Da pessoa com deficiência. Da pessoa com deficiência. Da OAB 249 de Francisco Morato, né? Mas antes disso, eu tenho alguns recadinhos básicos aqui da nossa subseção. Vou falar para vocês algumas campanhas que tá acontecendo na OAB. A campanha do agasalho, que vai começar a partir da próxima semana, que é o mês de abril, maio e junho, tá? Então, você que tem o seu agasalho, leve na OAB para que a gente faça a distribuição de forma muito zelosa e que a gente consiga, porque o frio daqui a pouquinho está aí. E não adianta no frio a gente fazer a campanha do agasalho. Então, a OAB já, diante disso, ela já está iniciando na próxima semana a campanha do agasalho. Temos também aí a campanha de arrecadação de ração, que é a campanha da Comissão dos Direitos dos Animais, presidida pela doutora Iris. Ela vai se iniciou agora dia 3 de abril e vai até o dia 28 de abril. Então, você que é da causa animal, que não é da causa animal, mas que possa contribuir com um saco de ração, seja para gato ou para cachorro, vocês podem estar destinando lá na OAB de Francisco Morato. Temos também a campanha a campanha de vacinação da gripe, dia 10/4 de 2023, dia 11/4. Dia 10/4 de 2023, a campanha de vacinação para os nossos advogados. Vocês entram no site da CAASP, faz um pagamento da taxa, está dentro dos nossos... Nós enviamos pelo e-mail institucional e pelas redes sociais, Facebook e Instagram da subseção, lá os valores. Então, você que se interessa em ser vacinado aí, porque está chegando o tempo, daqui a pouco frio, não fique gripado. Venha, participe da campanha da CAASP, da vacinação para os advogados. Nós temos também a campanha do óleo. Você que não sabe aonde colocar o seu óleo, a subseção de Francisco Morato tem a campanha do óleo. Nós temos lá um ponto de coleta. Essa é uma baita de uma novidade. E nisso você leva o seu sabão. Essa campanha foi realizada pela Comissão do Meio Ambiente, presidida pela doutora Ivone. Parabéns aí, meninas. Parabéns. Também continuamos com a campanha do lacre, né, doutora? Lacre solidário. Presidida pela comissão da doutora Monize. Ela está quase atingindo o objetivo dela. Gente, contribuam com o lacre, que nós vamos fazer uma festa, né, nesse momento, e entregar a cadeira de roda aí para a pessoa que está precisando, né, doutora?
Vamos lá. E também temos a campanha da mecha de cabelo, que não poderíamos deixar, presidida também pela Comissão da Mulher Advogada. Então, você quer ajudar com a sua mecha, vai cortar os cabelos no final de semana, quer mudar o look, não deixe de nos levar lá seu cabelinho para que a gente possa ajudar essa causa. Vamos lá também, momentos importantes, também temos festas também. No dia 13 de maio, nós vamos ter a primeira feijoada da OAB Francisco Morato. E na próxima semana já vai estar às vendas os convites. Então, não deixe para a última hora, porque vai ser um número fechado. Então, você que queira ir, pegue o seu convite e aguarde, que vai ser sensacional. Né, Barreto? Né, Mônica? Com certeza. Vai ser que nossas festas arrasam, não é? Uhum. Então, vocês viram. Eu sei porque eu já fui. Já participou. Já participou da pizza, né, Barreto? Opa! Tava boa a pizza? Nossa! Então, tava tudo aguarde bom. que vai ter um remember aí da pizza aí. E nós gostamos de festas, né? E nada melhor para a advocacia. Nós vamos inaugurar uma sala de apoio aos nossos advogados na delegacia principal da cidade. Então, isso, assim, é um momento único para a nossa classe, até na nossa região. Então, assim, fiquem ligados na rede social da OAB, que vai ser um momento histórico aqui para a advocacia moratense. Né? E seguimos. E eu não vou mais me delongar, porque eu já dei todos os recadinhos. Vou falar com a ilustre presidente da comissão da pessoa com deficiência. Ela vai explicar como foi estar presidindo essa comissão, o que ela acha, como que ela consegue, qual que é o olhar que ela tem. Isso sem falar que ela também está no conselho, gente. Também da pessoa com deficiência, junto com a Elci, né? E com várias pessoas que são defensores da causa. Isso é muito importante. Doutora Monize, a palavra está com você. Conta um pouquinho do que é presidir a comissão da pessoa com deficiência da OAB 249 de Francisco Morato. E, além disso, quais são as perspectivas, os trabalhos que a comissão já realizou? Boa noite a todos. Bom, inicialmente eu queria agradecer ao convite de estar participando hoje desse momento jurídico e falar que essa comissão, para mim, é uma comissão da qual eu tenho muito carinho. E vou explicar o porquê. A causa da pessoa com deficiência tem um lado pessoal, pois eu tenho 2 irmãos com deficiência, eles são gêmeos, nasceram aí com sequelas de paralisia cerebral, e durante toda a minha infância e adolescência eu acompanhei a luta, o sofrimento da minha mãe com relação a eles. Na época não tinha muitas coisas aqui na cidade de Francisco Morato. Foi por conta disso que eu também decidi ser advogada. E desde então eu sempre me comprometi que em algum momento eu estaria à frente de algo como um propósito de vida. Propósito de vida não só para as pessoas com deficiência, mas também tem esse olhar diferenciador às mães. Porque muito se fala da pessoa com deficiência, que é justo, é válido, mas nós não temos o costume de olhar para os familiares, né? Como que os familiares reagem a tudo isso. Geralmente, as mães acabam ficando sozinhas para os tratamentos, porque não são todos os pais, não são todos, não estou dizendo que é geral, mas em sua grande maioria nós vemos mães sozinhas, batalhando pelos direitos dos seus filhos, porque não tem uma rede de apoio, não tem um marido, por vezes não tem uma família, e elas acabam ficando desgastadas emocionalmente. E aí a gente precisa ter este olhar. Então, o ano passado, quando a doutora Vanessa me chamou para presidir essa comissão, eu fiquei muito feliz, muito honrada, e entendi que era ali que começaria o exercício do meu propósito, que era lutar pelas causas das pessoas com deficiência. E o ano passado a gente trabalhou intensamente, sempre estava ali mandando ofício para a OAB, e-mail para a OAB, com evento, com palestras. O intuito das nossas palestras é trazer informação, é trazer conhecimento, porque a gente vê no grupo de mães, por exemplo, que algumas têm conhecimento, mas em sua grande maioria falta, porque a gente sabe que vivemos em um município
carente e, por vezes, falta essa estrutura básica para as pessoas poderem ter informação. Então, a gente trouxe muitas palestras no ano passado, com conteúdos informativos, daquilo que são direitos para as pessoas com deficiência, seja criança, seja adolescente, seja pessoas adultas. Desenvolvemos também, junto com o Conselho, com o Grupo de Mães de Francisco Morato, esses eventos em que nós acolhemos essas mães, proporcionando em determinados dias eventos para as crianças, porque a gente também tem que olhar para as crianças. Doutora, deixa eu te perguntar, claro. Com relação a isso, você sentiu alguma dificuldade das mães também de receber essa informação? Como que foi você tentar entrar nesse grupo de mães, né, com esse olhar, trazer uma pessoa jovem, uma pessoa, até você contar a sua história, que você vivenciou isso, que você consegue ter esse olhar, você conseguiu, como que você vê isso? Para mim foi, no início, tive bastante dificuldade, porque as mães, por tomarem aí algumas negativas nos órgãos das quais elas procuram, de algumas pessoas, elas ficam mais ressentidas, né? E aí a gente precisa ter esse olhar de mais empatia, de mais acolhimento, para que elas possam sentir em nós uma segurança. Foi desafiador, mas hoje conseguimos fazer um trabalho juntas. Tenho muito carinho por esse grupo de mães. Sou muito feliz de poder ter um pouco dessa confiança delas no trabalho da OAB enquanto comissão. Elas também têm muito carinho pela doutora Vanessa. Por quê? Porque nós não as excluímos de nada, nós procuramos integralizar em tudo que nos compete, né? No que compete à OAB. Então, foi desafiador, foi acolhedor, foi bacana, porque por eu ter uma mãe que passou por diversas dificuldades e entender qual é o comportamento da minha mãe, eu vi nessas mães também o mesmo comportamento. Então, isso faz um diferencial da gente poder olhar para essas mães de forma diferente, sem julgamento, sem atacar, simplesmente acolhendo, porque é o que elas precisam, serem ouvidas, serem acolhidas e ter esse sentimento de empatia. E a doutora consegue ver uma dificuldade, muitas vezes, com relação à causa dentro dos órgãos públicos e até da própria OAB, quanto de forma de gerir, na forma de respeitar a informação? Sim, é muito perceptível que existem muitas dificuldades, porque essa questão da bandeira da pessoa com deficiência está sendo, de fato, muito levantada agora. Porém, o que eu observo, por estar participando, às vezes, de eventos a nível de Estado, é que não é um problema apenas do nosso município, exclusivo do nosso município. É um problema macro, né? Exatamente, que falta profissionais qualificados, falta informações para as pessoas, faltam as pessoas terem um olhar diferente para, por exemplo, autistas, para cegos, para deficientes visuais, para cadeirantes, estrutura do município, mas isso é geral. Todos os eventos que eu participei no ano passado e alguns desse ano, com o secretário da pessoa com deficiência, por exemplo, a gente vê que vários municípios que lá estão têm as mesmas reclamações que nós levamos daqui. Então, é um trabalho de formiguinha que é feito, tem muitas pessoas engajadas, muitas pessoas que, de fato, lutam pela causa, mas que é um trabalho ainda muito pequeno para conquistar o que a gente ainda precisa. Claro que já conquistamos muito, muito, perto da história da pessoa com deficiência, da visão que se tinha da pessoa com deficiência, mas ainda falta bastante. E eu verifico muito alguns apontamentos que eu sempre questiono, que ainda existe muita dificuldade com relação à acessibilidade, né? E eu acho que a OAB, com essa filosofia, ela tem que formular, sim, fazer esses informativos, porque é o que nos cabe, né, doutora? Exatamente. Muitas vezes é orientar para que as pessoas consigam, sempre que for, às vezes, abrir uma empresa, a gente buscar, até na OAB mesmo, a gente busca reestruturação, adaptação de banheiro, a gente ter um outro olhar para as pessoas. Porque, assim, dependendo do lugar, como que a pessoa chega até o local se ela é cadeirante?
Sim. Né? Então, assim, a gente tem que dar acesso a todas as pessoas de forma igual. E não interessa a deficiência que ela tenha. Né? Porque ela é uma pessoa... Agora, esse foi dia 2, agora de abril. Isso. Nós tivemos o Dia do Autismo. E foi uma data muito importante, porque, assim, o grau de autismo eu vejo aqui dentro do município. Aumentou muito, não aumentou, doutora? Sim, a gente tem uma demanda muito grande de crianças com diagnóstico de autismo. E daí a gente se depara com uma certa que nós temos que criar ambientes e legislações para que isso não atrapalhe a desenvoltura dessa criança. E até o diagnóstico. Eu estava numa palestra esses dias, eu achei muito interessante. A hora que falou que não precisa do laudo. Mas muitas vezes eu acho que a mãe, ela quer ter a certeza que tem. Às vezes ela tem algumas coisas que demonstrem que a pessoa é autista. Sim. Mas ela quer ter a certeza, não é, Mônica? Para que ela possa fazer o encaminhamento. E todo lugar que nós vamos nos órgãos públicos, a pergunta, mas você tem laudo? Como que vai fazer um encaminhamento sem um laudo, né? Então eu percebo que é uma discussão ainda que nós temos, que são falas, que a gente trata, consegue se posicionar, que tudo bem que um laudo não afeta, que não pode deixar de dirimir, mas ele é ele abre portas para que dentro dos órgãos a gente consiga quantificar e dar os devidos andamentos nos serviços, né? Igual chega na OAB muitas vezes pessoas assim, olha, eu preciso de uma vaga X dentro de uma entidade, porque não tem vaga, eu preciso de urgência, ou algum mandado de segurança, a gente verifica muito isso. E a doutora Monize vem fazendo uma acolhida para essas pessoas e atendendo, mesmo fora da triagem, atendendo essa demanda. Seja ofícios, né, doutora? Para poder entender como funciona o dinamismo, para que a gente consiga, em parceria com o poder público, tentar a melhor forma de atender essas mães. Mas, assim, eu fico muito, às vezes, tem alguns pontos que eu discuto, que, assim, eu falo que as pessoas têm que olhar sempre dentro da nossa cidade. Quando a gente olha para nós, a gente valoriza o que nós temos. Por exemplo, nós temos um parque da cidade e nós temos uma temática muito importante, né, Monize, que eu vi dentro das redes sociais há algum tempo atrás, as próprias pessoas quebrando os brinquedos. Isso. E daí as pessoas falando que muitas vezes a culpa é do poder público. Não, gente. A gente consegue olhar porque algumas pessoas que estavam dentro dos brinquedos são crianças. E tudo é feito com base de projetos. E a gente se depara com projetos que muitas vezes você não tem a manutenção contínua, e cumpre né? ressaltar, doutora Vanessa, que no ano passado, por exemplo, a gente teve ali no CSU a inauguração daqueles brinquedos acessíveis, né? E que depois fomos noticiados de que as pessoas estavam quebrando os brinquedos, ou seja, estão excluindo as pessoas com deficiência, porque é um espaço para que essas crianças e adolescentes possam brincar tal qual as pessoas sem deficiência. E aí isso nos entristece muito. Sim, porque falta essa... o informativo diante da sociedade. Às vezes eu acho que as pessoas não se deparam com isso. É igual hoje, a gente abriu a rede social e, assim, pasmem, a gente viu a morte de 4 crianças. De uma machadada. Forma brutal. Absurdo. Parece índio. Você entendeu? Assim, a gente se depara com algumas coisas que estão acontecendo que a gente não pode permitir. Seja a quebra de um brinquedo, seja a vida de uma pessoa. A gente tem que respeitar alguns atos. A gente tem que aprender a ter amor ao próximo. Né? Como que a gente está lidando com criança, e uma criança especial, que ela quer o acolhimento, porém ela não quer ser discriminada. Exatamente. E a gente não tem, as mães não tem que ir na rede social, elas não querem ir na rede social falar assim, não quebrem, vocês têm que respeitar os meus filhos. Elas querem ter igualdade, elas querem ser respeitadas, elas querem que o direito dos filhos dela sejam almejados. Então vocês que são mães, que são coisas, tenham amor
ao próximo, ajudem, vamos dar informação, que eu acho que a OAB, no intuito das comissões, ela é muito bem informativo. Bastante, doutora. A gente divulga as datas, a gente tenta mostrar a legislação. A doutora Monize, ela elencou muito bem através das palestras, né, doutora? A doutora fez uma demanda, ela trouxe o secretário da assistente social para falar, para ver algumas demandas, para a gente entender o funcionamento, né? Dentro dos conselhos, vem fazendo discussões que são propositivas para que as pessoas aprendam a conviver numa sociedade mais justa e igualitária. E eu acho que isso faz com que a gente tenha esse dinamismo, né, doutora? Com certeza. E com relação ao autismo, doutora, como que você relata e qual que é a propositura e como as mães abordam isso da sua comissão? A gente está, como eu disse, com uma demanda muito alta de crianças com diagnóstico ou suspeita de diagnóstico de autismo. E comemoração esse mês, que é o mês da conscientização do autismo, nós estaremos promovendo na semana que vem, na terça-feira, dia 11, uma palestra presencial na UAB, que vai explicar o passo a passo de como a criança, os sinais que evidenciam que aquela criança é autista, a partir dali o que fazer, a quem se socorrer, a quem procurar e, posteriormente, quais são os direitos. Porque o que nós vemos nas mães que nos procuram, tanto quanto a OAB, tanto quanto o Conselho, é que elas não sabem o que fazer quando descobre que o filho tem autismo. Para onde que vai, com qual médico passa, e elas acabam sendo, infelizmente, jogadas de um lado para o outro. Então, o intuito da nossa comissão com essa palestra é trazer essa informação. Descobri que meu filho é autista, e agora o que fazer? Aonde que eu me socorro? Quais são os direitos do meu filho? Para que elas não fiquem tão desamparadas assim. Você viu que interessante, Barreto? Que olhar, não é? Eu falei que a gente às vezes não percebe isso, mas a gente acaba vendo que algumas comissões que nós trouxemos aqui têm um olhar muito especial para o próximo, né? E eu acho que é essa empatia que a gente deve buscar. Com os acontecimentos que nós tivemos hoje, que a gente tem que olhar para o próximo, a gente tem que olhar para as nossas crianças, a gente tem que ter amor, a gente não pode aceitar menos do que o respeito, do que a vida. Essas vidas que foram ceifadas, elas poderiam ter muitos propósitos na vida, e de uma forma totalmente brutal. Então, eu acho que essas bandeiras a gente tem que caminhar e cada vez mais discutir, né, doutora? E essa da pessoa com deficiência é uma das bandeiras que eu vejo diversas pessoas levantando. E muitas vezes levantam a causa sem muitas vezes saber como direcionar e sem fazer o acolhimento correto. Então, é diferente, igual a doutora Monize trata, que ela já teve uma vivência dentro da casa dela. Então, assim, você olha assim, ó, eu chego dentro de um local, eu tenho um banheiro especial, como que eu subo numa rampa que não tem rampa? Exatamente. E às vezes, eu vejo, na própria OAB, as pessoas falam assim, mas como que eu me direciono? Como que eu coloco? Eu abro espaço? Então, assim, a gente não está ainda habituado a conviver. A gente ainda não está preparado, mas, como eu disse, é uma temática que está sendo levantada. Tem pessoas muito sérias nesses trabalhos, nessas propositivas, e que estão dispostas, sim, a fazer a diferença, a ter esse olhar acolhedor para essas pessoas. E com relação ao autismo, por exemplo, a gente vê que não falta informação a simplesmente as pessoas mais simples. Por exemplo, hoje me procurou uma colega advogada, em que o filho está passando sérias dificuldades na escola, porque falta também essa preparação do Estado, da rede municipal para acolher essas crianças, para ter um olhar, sim, diferenciado, de ter uma forma pedagógica de lidar com isso, e que é muito triste da gente ver. E nós, enquanto OAB, vamos tentando aí fazer os nossos trabalhos mediante provocativas, vamos através de ofícios, vamos através dos órgãos públicos, para tentar
dirimir um pouquinho essas dores que as mães passam. E a gente observa que são mães de todas as classes, de todos os perfis, e que ficam desesperadas porque são mães. São mães e anseiam pela melhoria dos seus filhos. Doutora, qual foi a parte que mais te marcou? Alguma demanda que você recebeu e que você sentiu, falou assim, será que eu vou conseguir resolver? Foi justamente... É uma experiência desafiadora, né? É um desafio a cada dia, a cada demanda que aparece. Eu me comovo muito. E uma demanda que me surgiu foi justamente de uma criança cadeirante, uma criança com paralisia cerebral, uma criança que não consegue se alimentar sozinha e que a escola estava deixando simplesmente à mercê. Ela precisava de um professor e precisava de um cuidador, e para trocar fraldas e etc. E essa criança ficava simplesmente à mercê. Por vezes, a tia ali da limpeza da escola que tentava ali trocar a fralda, e na maioria das vezes a mãe ia retirar a criança da escola, a criança suja, a criança sem se alimentar, porque ficava ali quietinha no canto. Então, eu levanto muito essa bandeira de que inclusão não é exclusão. Não dá para falar que eu estou tendo inclusão, mas eu deixar aquela criança que não tem condições de fazer o mínimo sozinha e dizer que eu estou incluindo. Não, precisa sim preparar a escola para cuidar dessas crianças, para estar ali com elas, porque elas precisam, é como se fosse um bebê. Precisa do mínimo para poder ali ter a sua sobrevivência. E aí, como que uma mãe fica em paz, sabendo que poderia estar sendo melhor cuidada em casa, mas precisa estar na escola, precisa estar se desenvolvendo com outras crianças, para ir aprendendo o convívio social, mas como se ainda não tem esse preparo. Então, é importante também a gente olhar para isso, exigir dos órgãos públicos, fazer políticas públicas para que a gente possa, sim, auxiliar essas pessoas. E tem que ser urgente, tem que ser para já. Porque o que a gente vê no nosso município, falando do nosso município, é que está faltando muito esse olhar, está faltando muito políticas públicas nas escolas, fora das escolas, e as mães e as crianças e as pessoas com deficiência vão ficando simplesmente à mercê. Olha, eu acabei de receber aqui uma mensagem no WhatsApp, eu achei muito interessante, perguntando se a OAB, que defende os direitos dos deficientes físicos e portadores de doenças definitivas, se tem alguma comissão. Gente, para quem não conhece, tem a comissão da pessoa com deficiência que trata de todas essas particularidades. Ela acolhe a demanda. Como que funciona as comissões? As pessoas que não conhecem podem estar mandando um e-mail para a OAB, a gente direciona para o presidente da comissão alguma demanda, ele agenda uma reunião para poder estar falando com essa pessoa, seja em casos de denúncia, seja em casos de orientação ou algum informativo. Caso contrário, acompanhe a OAB 249 nas redes sociais. Por quê? Porque, igual a doutora falou, dia 11 de abril, vai ter uma palestra de suma importância, aonde você vem e vai estreitando os relacionamentos. E cada um vai conhecendo da sua demanda, da sua particularidade, vai debatendo quais são os problemas que tem enfrentado, quais são as dificuldades. Às vezes, uma fala da doutora Monize de alguma demanda, ela consegue ajudar 2, 3, 4 que está com o mesmo problema. Então, assim, esses encontros são muito importantes. Isso sem falar em outros encontros que acontecem dentre os conselhos, dentro os demais, por exemplo, tem algumas mães, um grupo de mães, com encontros dentro da PAI, que eu falo que as pessoas também têm a PAI, têm que participar. É importante conhecer como funciona a instituição, né? Conhecer como funciona a OAB, conhecer como funciona o conselho, porque são nesses locais que a gente vai discutir as demandas, quais são as necessidades para poder levar às autoridades
o que está acontecendo dentro do município, né? Isso mesmo. E através, a doutora Monize, ela leva os apontamentos que chegam dentro da nossa subseção para o conselho. Você foi, né, Monize, junto com o conselho, fazer uma resolutiva dentro de uma escola, né? Fomos. E daí, isso também faz para olhar a acessibilidade, exatamente, né? Porque as escolas também não têm acessibilidade. A gente vê que não tem piso tátil, banheiro de cadeirante, não tem aquela estrutura para o cadeirante poder se segurar. Então, é importante que a gente também tenha tudo isso. E precisa ter pessoas que entendam, que possam passar as informações e promovendo a mudança de pouquinho em pouquinho. É igual a gente depara no nosso próprio fórum, né? Sim, não tem acessibilidade ainda. A gente não tem acessibilidade. A gente se depara com vários apontamentos, tanto que futuramente o fórum vai mudar de local, justamente porque o custo para adequação acaba sendo mais caro. Então, e tem que ter um olhar para todos, que é o que a gente sempre defende. E eu acho que isso é primordial. Então, quando você se depara que em alguns lugares você não tem como a pessoa chegar, como que ela vai colocar a demanda dela? E nos esportes, doutora? A doutora também participou do conselho do esportes, né? Um tempo? Sim, é que nós também temos a parceria aí com o Conselho de Esportes, né, que também promove... Como que funciona nesse meio com relação à pessoa com deficiência? Que eu acho que as pessoas que estão nos assistindo, é interessante elas saber também essas parcerias que a OAB acaba fazendo com outras comissões, com outros conselhos, quais são os olhares. E eu vi também esses dias na rede social, eu vi até uma crítica que acabou a gente falando assim, ajustando, falando assim, mas o que está acontecendo, né? E eu acho interessante a gente trazer esclarecimentos de algum ponto, porque cobram da gente como que a gente vai se posicionar diante de determinadas falas, né? E eu transfiro aqui a doutora Monize destacar alguns pontos e alguns olhares, porque como ela está dentro do grupo, fica muito mais fácil a gente ver como que a pessoa quer receber esse tipo de informação. No Conselho de Esportes também tem pessoas muito engajadas, pessoas que tendem a fazer alguma coisa em prol das pessoas com deficiência, a fornecer esportes de qualidade, não apenas para aqueles que não têm, mas algum tipo de esporte adaptado. O esporte também procura ter um olhar diferenciado para as mães, para fazer eventos, como nós fizemos no final do ano, antes do recesso forense e do recesso de todos. Nós fizemos um evento que teve esporte, que teve zumba, que teve massagem, totalmente voltado para as mães e para as crianças também. E aí esse evento foi em parceria com nós, da OAB, foi parceria com o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e com o Conselho de Esportes. Então, essas três entidades estão juntas em prol da pessoa com deficiência. E, doutora Vanessa, apenas respondendo aí a pessoa que te mandou mensagem no seu WhatsApp, falando sobre as doenças, é importante entender que a Comissão da Pessoa com Deficiência, ela não restringe as deficiências, ela é muito abrangente, porque não tem só a deficiência visual, a pessoa cadeirante ou autismo, existem inúmeras deficiências. Nós temos o calendário da nossa comissão, e que, se quiser, eu posso depois disponibilizar, em qual elenca várias deficiências, doenças raras, Parkinson, tem tantas deficiências. Então, se a pessoa se sentir à vontade para conhecer, está convidado, porque não é só autismo, não é só cadeirante, não é só deficiência visual. Nós falamos um pouco mais porque é o que mais tem na nossa cidade, essa temática, a problemática, na verdade, mas é muito mais abrangente do que a gente possa imaginar. E, doutora, essas pessoas que estão nos ouvindo e que elas podem participar da comissão da doutora? Sim, elas podem participar como membros colaboradores. E, se quiserem participar, fica o convite e tem muito trabalho para a gente fazer. Vocês viram, né? Então, vocês estão convidados a participar da Comissão da Pessoa com Deficiência. Você, advogado, que tem a vontade, que gosta da causa, que se interessa pelos direitos, e também tem a parte previdenciária, que as pessoas, às vezes, têm muitas dúvidas.
A doutora Monize fez uma parceria aí com a comissão do doutor Emerson, que trata de direito previdenciário, que é importante, eu acho isso muito importante, porque é um outro olhar. As pessoas às vezes falam assim, e agora? Eu me deparo como que funciona? Eu vejo isso essas dúvidas, né? Eu preciso de laudo, eu não preciso, eu preciso de laudo para o ônibus, eu não preciso. Qual o benefício que eu tenho direito? Porque às vezes as mães, como eu disse lá no início da conversa, não têm rede de apoio e não fazem ideia de que têm direito a um benefício. Assim, então é importante também trazer essa informação. E esses dias, doutora, eu fiquei tão triste quando eu ouvi de um colega nosso falando que assim as pessoas falam assim, não precisa de advogado para dar entrada. Imagina. Eu até entendo que muitas causas a gente não precisa de advogado, mas se é negado o benefício, as pessoas precisam sim do advogado. Tem a parte administrativa, às vezes a pessoa não tem conhecimento e não tem advogado que é bandido, gente. Eu ouvi as pessoas falar que não precisa não, advogado é bandido. Aonde isso? A gente tem que zelar pela nossa classe, a gente tem que ter respeito. Essas pessoas que estão aqui, que trabalham nessas demandas, elas estudam 5 anos. Você entendeu? Como toda profissão, existe dificuldade, existem pessoas idôneas e não idôneas. Mas generalizar que todo mundo, que todo advogado é bandido, eu repudio isso. E falo isso de forma a gente aproveitar a oportunidade, doutora, porque isso não pode acontecer. E isso é inadmissível perante a advocacia. Aqui os nossos advogados, eles zelam pelo direito. E sim, sempre que precisarem, consulte um advogado. Por quê? Porque o advogado é conhecedor e detentor dos direitos e das normas. Então, se você não sabe, ele estudou 5 anos para isso, muitas vezes fez mestrado, doutorado, especialista na área, e você vai deixar de consultar? Você vai preferir fazer com outra pessoa que desconhece só porque sabe da parte administrativa e não contrata um advogado? Depois vai lá na OAB denunciar a pessoa. Daí vou falar o quê? Daí eu chego, atendo, respeito as colocações, damos os devidos encaminhamentos, mas daí como que eu faço? Você não procurou um especialista, você não viu se o cara era advogado, muitas vezes as pessoas falam, advogado é tudo bandido. Esse tipo de terminologia não pode acontecer. E eu repudio isso, doutora. E também é uma coisa que a gente fala, a gente trabalha em parceria, a gente respeita a advocacia, a gente levanta a nossa bandeira da prerrogativa do advogado. E essas coisas são inaceitáveis. E se eu ver, pode ter certeza que a gente vai entrar com providências. Então, as falas que estão chegando desse tipo de coisa, nós repudiamos e nós temos uma classe e tem uma presidente, tem presidentes de comissão que vão para cima. Tá? Então, já fica aí de antemão já um desabafo aqui, aproveitando a deixa da nossa... Perfeita a colocação. Porque colocou, e foi bem num caso referente à LOA, sabe? Com relação a alguns fatos. Então, eu falei assim, então vamos aproveitar a deixa, né, doutora? Com certeza. E é importante destacar que as pessoas que falam, que advogado tira proveito dos clientes, que advogado não presta, é bandido, nossos trabalhos aqui na OAB... não são trabalhos que a gente recebe. A gente faz por um propósito, a gente faz porque ama a causa, porque ama a profissão. Né? É trabalho voluntário. Totalmente. A gente pode observar, e a doutora Vanessa, por vezes, termina a sua jornada tarde da noite, doutora Carla, eu atendo pessoas dentro e fora do meu horário com essas demandas e de forma gratuita. Então, se fosse para a gente tirar vantagem, já não daria certo, não estaria coerente, né? E a gente zela, tanto os presidentes de comissão quanto os nossos diretores, a gente tem amor à profissão. Exatamente. Então, a fala, quando eu falo que a gente tem que respeitar o advogado e que o advogado é essencial à justiça, não é brincadeira, Barreto. Por quê? Porque nós estudamos 5 anos. Você entendeu? Muitas vezes a gente tem que passar numa prova. Quantas pessoas a gente sabe que são reprovadas nessa prova? E nos atualizamos constantemente. Constantemente. Muito bem lembrado, doutora. Isso sem falar que você não para de estudar nunca.
dentro do direito, porque cada dia aparece uma norma nova. Então, para a gente ouvir de uma outra pessoa que advogado é tudo igual, que é tudo bandido, para, né? A gente tem que ter respeito à nossa classe. Ninguém ia gostar de eu chegar numa classe de um psicólogo, de um engenheiro e coisa, e falar que são todos bandidos, de um médico. A gente não gosta. Então, assim, eu repudio mesmo. Eu peço para os meus presidentes se verem isso, se ouvirem isso, sempre repudiar. Por quê? Porque a gente zela pela transparência, como a doutora falou. Nós estamos aqui voluntariamente, nós não recebemos nada. E a gente faz muito. A gente para do horário que poderia estar com meu marido, com meu namorado, que seja, com alguém, com a minha família. Então, para a gente estar se dedicando às pessoas, pelo amor à causa, pelo amor à advocacia. Né? Então, assim, a gente quer o quê? A contraprestação, né? De ser respeitado. O mínimo que né? a gente espera então, é o assim, respeito. E, assim, é onde a gente fala, é o respeito com a pessoa com deficiência, é o respeito com o meio ambiente, é o respeito com todas as comissões que nós temos dentro da OAB, que são comissões que são temáticas e que são importantes para a discussão de uma sociedade melhor. E nós trazemos isso como marca. Tanto que, às vezes, a gente manda ofício, muitas vezes as pessoas entendem que o ofício é uma forma agressiva. Não, não é porque, muitas vezes, a gente quer participar de determinados eventos, não é porque a gente quer se aparecer ou não, é para que a gente saiba o que está acontecendo na hora que um cidadão for lá na OAB falar para a gente da demanda. Então, assim, às vezes, a gente cobra assim, olha, não foi convidado para tal evento. Mas por quê? Porque a gente quer saber como funciona o evento, o que aconteceu, qual que é a discussão, qual que é a propriedade, porque se chega na OAB, a gente vai mandar o ofício. Às vezes você participou do evento, o presidente da comissão, a gente já cata o telefone, como que funciona. Então, a gente tem uma devolutiva, então a gente trabalha em parceria com todo mundo. Então, é esse olhar que a gente tem que ter, não é, doutora? Quantos eventos a doutora foi de final de semana, museus? Isso. Por quê? Porque se alguém aborda ela, fala assim, ó, você conhece o museu tal? O que acontece lá? Se ela não vai, como que ela vai responder? Se ela não sabe, se ela não fosse no parque, quando recebeu a demanda, quando teve determinadas coisas, ver os brinquedos, ela ia saber que funcionava dessa forma? Ela ia saber que isso foi de uma emenda, que tinha que ter um conselho dentro do município, que para manutenção muitas vezes não tem orçamento? Porque as pessoas não sabem. A gente, hoje em dia, na internet, a gente joga todas as informações. A internet, hoje em dia, está um perigo. Não é? São informações desconexas, as pessoas não sabem o que acontece nos bastidores e não procuram saber. Por isso que a gente tem como um dos propósitos da nossa comissão é esse conteúdo informativo, que antes de já vir judicializar, brigar, já saber o que está acontecendo de fato, como que funciona. Tem burocracia? Tem. Mas, se a gente souber um pouquinho da informação, a gente já consegue resolver de uma forma muito mais simples e sem dores até para as mães e para os pais. E assim, pode falar, Barreto. Hoje eu estou quietinho aqui, porque o assunto está bom demais. Estou vendo elas aqui com aquele brilho nos olhos, como sempre, né? Doutora, pegando uma carona aí com respeito à internet, né? Até brincando um pouquinho aqui, é uma faca de dois legumes, né? Porque traz muita informação boa, como um programa como esse, né? Que está realmente levando para as pessoas, elucidando as pessoas como é que funciona a OAB e dentro da OAB como é que funcionam as comissões. Isso. E dentro das comissões existem várias pessoas envolvidas, não é uma pessoa, são várias pessoas, né? São braços unidos para poder realmente lutar pela causa. E eu fico, toda vez que eu estou aqui participando do programa, eu fico muito atento ao que é dito, porque eu estou aqui aprendendo muito. Para mim está sendo uma escola. E hoje, todas as informações da internet nós temos que filtrar mesmo. Isso, exatamente. E isso pode ser feito através de entrar em contato com a OAB, saber das comissões e pegar da fonte, né? O que é que realmente funciona, o que não funciona. Eu também me junto a você, presidente, nesse repúdio aí,
com respeito a essa fala horrorosa, são pessoas assim, inescrupulosas, são pessoas que não têm noção, aliás, não sabem nem o que está falando. Porque para falar isso, não tem noção nem de muita coisa na vida. E não é só a profissão de advogados que é atingida, não. Tem várias. Por exemplo, eu sou contra falar que todo político é ladrão. Não é. Não é que todo político é desonesto. Eu não concordo com isso. Infelizmente, há uma classe muito grande, né, de pessoas desonestas na política, mas nem todo mundo é bandido, é desonesto. E eu acho que, assim, as palavras, elas são muito poderosas. Então, a gente tem que tomar cuidado com elas, ainda mais no mundo que nós estamos vivendo. E hoje, com a internet, é o que a doutora Monize falou. Está muito complicado, porque você tem muita fake news, você tem colocações que são distorcidas, porque hoje a pessoa pode pegar uma fala nossa aqui e colocar só uma parte do trecho e ficar com outro sentido, você concorda? Porque hoje em dia as pessoas são maldosas. Daí, por exemplo, jogou na internet determinada fala, daí a pessoa não vai pesquisar lá dentro do site da OAB ou dentro a veracidade daquela informação. A veracidade da informação. Não, e pior que passa para outro imediatamente. Não, e compartilha. Dissemina informação errada. Então, assim, a gente está lidando com um momento de, assim, que a gente começa a se deparar para onde eu vou seguir. Então, se nós não fazemos notas de repúdio, se a gente não faz colocações, se eu não trago a doutora Monize aqui para falar da comissão dela, se eu não coloco com que as pessoas entendam, eu cheguei esses tempos atrás de ouvir das pessoas, doutora, de falar assim, tá lá se aparecendo. Eu falei assim, gente, eu repudio essa fala também, viu? Senta aqui no meu lugar, seja presidente de ordem, e daí você vai saber o que está se aparecendo, sabe? Porque sai muitas vezes do bolso da gente, como você falou. Exatamente. Você entendeu? E a gente coloca. Então, vem, faz, executa. Né, Barreto? Porque não é fácil. Calma. E daí a gente se depara com essas coisas, com falas. Eu entendo a indignação da doutora Vanessa, porque como nós conversamos, é um trabalho voluntário. Por muitas e muitas vezes, o que nós promovemos lá de evento e de palestra sai do nosso bolso. Ou seja, onde que está que advogado é bandido, que advogado se aproveita? Qual seria a necessidade de um advogado investir em algo que não tem retorno financeiro, por exemplo? E tem um detalhe, quando se está fazendo algo, esse algo tem que aparecer. Exato. Você tem que divulgar, você tem que realmente fazer com que aquilo chegue nas pessoas, porque senão, sabe o que vê? Não fazem nada. Sim, Olha e isso que eu estou falando. Isso Às também. vezes, quando eu trago os 35 presidentes de comissão que nós vamos trazer aqui, sim, é para que a sociedade conheça, é para que os advogados conheçam a advocacia, fique próximo da OAB, não fale assim, eu estou pagando minha anuidade, mas não serve de nada. Você entendeu? Então, assim, é para que a advocacia se fortaleça. Nós não somos inimigos dos nossos colegas, muito pelo contrário, somos amigos. Se está com problema no fórum, manda um e-mail para a subseção. Se você tem algum problema com relação ao certidão, ou seja, o que for, você tem que comunicar, porque ainda a gente não tem bola de cristal, doutora. Eu não tenho bola de cristal para saber o que está acontecendo dentro do teu processo. Se você não vai lá e não manda um e-mail. Às vezes, nós mandamos e-mails informativos, e o que acontece muitas vezes? Vem 4 responder, daí chega na internet e vai lá um monte de coisa, e daí eu não entendo muitas vezes essas falas. Eu falo assim, por que não cata o telefone e não liga? São 5 diretores, são 35 presidentes, vocês são responsáveis, vocês são o berço da OAB, né? Seja seccional, se estiver errada, vocês respondem, porque vocês são a cara da seccional. Nós somos os representantes. Vai ter conferência em Osasco agora. Pergunta quantas pessoas se inscreveram. Gente, é fortalecer nossa classe, é fortalecer os nossos honorários, as nossas prerrogativas. Traga o palestrante, teve conferência aqui do lado da cidade, meia dúzia de advogados foram. Então, são coisas que a gente tem que começar a discutir. É fácil ir na internet e falar mal.
É fácil a gente apontar o dedo, falar, ah, não está fazendo, está querendo se aparecer, é propósito para não sei o quê. Não, mas não. A gente tem que valorizar cada vez mais a advocacia. A gente tem que se unir. A gente perde para nós mesmos com falas grotescas como essa que eu ouvi. Que um colega chegou a mim e falou assim, doutora, estou ouvindo isso. Falando que advogado é bandido. Bandido aonde? Você entendeu? É o ganha-pão do advogado. Não. Repudio mesmo e não vou aceitar. E se tiver algum problema, com seja o que for, sabem o e-mail institucional, tem 35 presidentes, tem diretores, tem colaboradores. Gente, mandem para a OAB de Francisco Morato se tiver qualquer problema. Mandem direcionados para que a gente possa oficiar, para que a gente possa tomar providência. Bola de cristal ainda não tenho. Mas daqui a pouco eu acho que eu vou começar, porque de tanta meditação, para me ficar tranquila, vai acontecer. Né, Barreto? Hoje eu estou meio emocionada, né? Tá bravo. Desabafo. Mas vocês não viram nada, gente. Mas é a fala justa, né? Para aquilo que causa indignação mesmo, né? O ser humano é complicado, né? Mas assim, por isso que eu falo. E pode ligar para mim se sentir ofendido, que eu respondo também da mesma forma. Eu não tenho problema e para mim, assim, a minha fala não faz curva, Barreto. Eu sou muito direta, quem me conhece sabe. Eu só não sou muito de ficar na internet, não sei o que lá, aconteceu isso, babá. Eu observo, mas no momento oportuno eu falo, gente. Pode ter certeza, porque se você fala é porque você não faz. Muito não bem. Né, sobre doutor? isso. E como todo programa é bom, Barreto, 18h55, já estamos chegando no momento final. Vou abrir as considerações finais para o Barreto e depois para a doutora Monize e logo mais eu finalizo. Olha, realmente o tema hoje foi muito interessante, porque a comissão, de apoio aí às pessoas com deficiência, e a doutora foi muito feliz. Quero agradecer, tá, doutora? Suas informações aí. Em ela enumerar que são muitos os tipos de deficiência. Muitas vezes a gente chama deficiente aquilo que a gente enxerga com os olhos na hora ou diretamente. Mas existem muitas deficiências que elas têm que ser identificadas por profissionais, elas têm que ser estudadas, os comportamentos e, principalmente, o que pode ser feito para ajudar naquilo ali. Tá? Uma das maiores deficiências do ser humano, hoje em dia, é a comportamental. Com certeza. Porque se você não tem o seu emocional equilibrado, se você não tem inteligência emocional, a sua conduta com inteligência emocional é deficiente. É deficiente em algum ponto. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado, doutora Vanessa, por mais esse programa, da gente estar aqui junto. Obrigado vocês que estiveram conosco aí, né? E até quarta que vem estaremos de volta com um assunto muito interessante. Todos são interessantes. Então, da minha parte, obrigado. Uma boa noite a todos. Gratidão, viu, Barreto, mais uma vez, por estar aqui conosco. E vamos passar as considerações finais à minha ilustre presidente de comissão, doutora Monize. Só um minutinho, doutor. É que nós estamos com bastante pessoas aqui no chat e nós precisamos agradecer essas pessoas. Que legal. Nosso Adriano Oxigênio, muito obrigado pela presença. Beijo. A Elci. Né? Que linda, minha tá parceira. Aí. Linda, a Isa Góes. Gratidão, Marcel viu? Felipe, Adriane, Eric Augusto, doutora Evelyn, Lucas de Oliveira. Gente, a Evelyn, nós estávamos numa palestra, agora há pouco, a doutora Evelyn e a doutora Ellen fizeram em parceria com o Direito Sistêmico, né? Isso. E a criança e do adolescente, uma temática muito importante que foi a alienação parental no direito sistêmico, né? Eu acho que assim, é importante, ficou gravado no Facebook da OAB. Quem também tiver oportunidade, vai lá, porque é uma temática importante para aquele advogado que advoga na área da família.
A Iris Kalinka. Olha, minha Pacheco, presidente da Comissão do Direito dos Animais, e logo mais também vai estar aqui também. Patrícia Esteves e muitos outros. Presidente Não dá para ler também. tudo, que é muita gente aqui, tá? Você viu, Nós estamos né? acabando. Tá bom? Um abraço. Vamos lá, doutora. Quero agradecer ao Barreto pela oportunidade, pela doutora Vanessa, agradecer desde sempre, né, pela oportunidade que me deu para representar essa comissão enquanto estivermos nessa gestão. É com muita alegria que eu venho falar das nossas temáticas, das nossas demandas. Eu amo a causa, eu amo estar nessa comissão. Fazer o convite aos colegas advogados ou membros da sociedade civil que quiserem participar aí da nossa comissão, está aberto. Podem participar, podem trazer ideias. Tiver alguma demanda, podem nos procurar. A gente tenta resolver de acordo com as nossas possibilidades e de acordo com a competência que a OAB exerce. E também convidar a todos que estão aí nas redes sociais para participar da nossa palestra na próxima terça-feira sobre o autismo, às 17 horas, presencial lá na OAB. E podem contar comigo para o que precisarem na temática da pessoa com deficiência. Obrigada a todos. Obrigada, viu, Mone? Eu já tenho intimidade, devia chamar a doutora Monize, gente, eu já falei Mone, né? Mas, assim, parabéns, obrigada, gratidão. E, assim, muito obrigado pelo pertencimento, pelo acolhimento com essa diretoria, viu? Sou muito grata a todos os presidentes, inclusive você, que vem fazendo um trabalho aí surpreendente. Tenho eterna gratidão. Vou corrigir aqui o tema, gente, é alienação parental na visão sistêmica. O Dr. Paulo é um psicólogo muito interessante e, assim, ficou lá no Facebook da subseção, não perca, olhem lá, que eu acho que é de suma importância. Comissões que realizaram esse evento foi a doutora Ellen e a doutora Evelyn, as duas presidentes das nossas comissões de Direito Sistêmico e a nossa presidente da Criança e do Adolescente. Quero aqui mandar um beijo para todos os nossos presidentes das comissões, em nome aí da doutora Monize, que está aqui do nosso lado, para mim não esquecer de nenhum. E finalizo aqui, gente, marque aí, 13 de maio. Feijoada. Nossa, Feijoada da Feijuca da OAB 249. Semana que vem, acompanhe nas redes sociais, adquiram seus convites, tá? Ficou um preço, olha, sensacional por tudo que vai ter nessa feijoada. Agradeço a doutora Patrícia por ter ter tido esse olhar para a subseção 249 de Francisco Morato e fez com muito carinho para toda a advocacia moratense aí essa feijoada. E não, dia 13 de abril, uma data também muito importante, que vai ser a inauguração da nossa sala de apoio à advocacia. Fiquem atentos, logo mais nós vamos colocar nas redes sociais, Facebook, Instagram, o horário, data certinho, tá bom, gente? Eu acho que é muito essencial para a advocacia e fortalece cada vez nossa classe, com que a gente tenha lugares que a gente possa atender o cliente, ser respeitado e ter dignidade. Então, isso é muito importante. Agradeço desde já a nossa delegada, a doutora Marilda, sabe, que abriu as portas daqui. Ó, fenomenal. Gratidão, doutora. Muito obrigado pela parceria, viu? E não esqueçam das nossas campanhas, tá? E muita gratidão. Olha lá, a Carla está mandando aqui para mim mensagem, gente. Vamos ver o que eu não respondi, gente. Vanessa sendo Vanessa. E Vanessa sendo Vanessa. Ah, é que eu falei da conferência, ela falou da conferência, que eu dei um start na conferência. Dia 14, aí 14/4, conferência em Osasco. Os nossos advogados que tiverem interesse, mandem para a OAB para ver se a gente consegue uma van e a gente vai todo mundo junto fazendo um fervo para a advocacia, tá bom? E a gente vai participar dessa conferência com muito sucesso. Vamos lá levar o nome de Francisco Morato, tá bom? Certo, Carlinha?
Ok, gente. Doutora Mônica, espero que esteja nos assistindo, hein, também, viu? Por favor, E sócia. obrigada por ter fechado o evento aí, meninas. Gratidão. Barreto, Monize, Tchau a todos. Sam, Obrigada. beijo e uma ótima quarta-feira a todos, abençoada. Beijo, tchau, tchau, até a próxima. Até quarta que vem. E chegamos.